Ai, tá bom. Eu gravei só um pedaço. Ó, bora lá. Eu vou colocar o slide aonde a gente parou. Primeiro eu vou fazer um geral do que eu falei, apanhado que eu falei na última aula. Na última aula eu estava falando da segunda lei da termodinâmica. Alguém lembra que falava essa segunda lei? Assunto que Sônia adora. Gente, eu sou apaixonada por termo. Cada vez mais, assim, ó, a minha paixão aumenta por esse conteúdo, é incrível. É o amor, assim, incondicional. Adoro. E, então... Lembra? Segunda lei da termodinâmica, primeira lei, o que é a primeira lei? Só retomando aí. A primeira lei falava da variação de energia interna. Variação de energia interna é calor menos trabalho. Então, é o princípio de conservação de energia, primeira lei. Alguém lembra da lei zero? Lei zero fala do equilíbrio térmico. Lei zero, equilíbrio térmico. Primeira lei fala da conservação de energia. Então, a variação de energia interna é igual calor menos trabalho. Tá cheio das luzes, hein, Guilherme, gente? Ó, brinca. Aí a segunda lei vai falar do rendimento da máquina térmica, que não existe rendimento de máquina térmica que seja 100%. Então, é impossível a máquina térmica ter um rendimento de 100%. Ou seja, um rendimento que seja igual a 1, porque 1 significa 100%. Além disso, essa lei também vai falar sobre a entropia, que a entropia do universo tende a aumentar. Então, essa segunda lei fala dessas duas vertentes. Sobre a entropia, que a entropia do universo aumenta, e que não existe máquina 100% de rendimento. Por que essa máquina não tem 100% de rendimento? Por conta da entropia, porque tudo tende a desordem, né? Então, por conta disso, não existe máquina com 100% de rendimento. Daí eu coloquei algumas formuletas sobre o rendimento. Alguém lembra dessas formuletas de rendimento? Que eu acho assim incrível. Eu amo, né? Gente, eu gosto. Ai, meu Deus do céu. Eu fico até assim, quando eu vou dar esse conteúdo, eu fico. É meio chata, porque eu gosto muito, aí eu fico repetitiva. Ó, as fórmulas que eu coloquei. N é o rendimento. Aí eu falei sobre potência útil, sobre potência total. Ah, professora, eu não vou lembrar qual potência que é em cima, qual potência que é embaixo, vou confundir. É só você lembrar o seguinte: o número maior embaixo e o número menor em cima. Potência útil é o quê? Trabalho, é o trabalho. É a energia usada para realizar trabalho. Potência total veio da onde? Quem forneceu essa potência total? A fonte quente, chamada de Q1. Então, eu posso calcular desse jeito. Posso calcular desse jeito. Posso calcular desse jeito. Tem mais jeito, Sônia? Tem. Da onde que vem esse trabalho? Da variação de calor. Calor da fonte quente menos calor da fonte fria. O resultado é o quê? Trabalho. Então, posso escrever essa mesma fórmula assim. Q1 menos Q2 dividido por Q1. Só que Q1 dividido por Q1 dá 1. Reescrevendo isso. Ai, gente, desculpa. Tira isso aqui, né? Assim. 1 menos Q2 sobre Q1. Então, posso calcular assim. Assim. Posso também escrever isso em função. Posso escrever isso em função da temperatura, porque a fonte fria a temperatura menor e a fonte quente a temperatura maior. Então, posso também escrever o rendimento em função da temperatura. Ó, tudo sobre rendimento está aqui, gente. Essa daqui não tem no livro, tá? Ó, todas. Tudo tá aqui. A professora, qual que eu vou usar? Depende que o dado do exercício te der, tá? Então, depende.
Aí, o que ficou faltando? Até aqui eu falei. Ficou faltando a máquina frigorífica, que eu vou voltar lá no slide. Daí eu vou falar com vocês a respeito. Daí a gente vai para o exercício. Gente, o exercício disso aqui, quando você sabe bem termodinâmica, estou falando para vocês, o exercício você resolve. Eu resolvi todos os exercícios em menos de 3 minutos. Muito facinho, você vai ver, muito fácil, muito prático. Aqui. Deixa eu voltar. Mostra a cara aí. Professora, Diga. T2 e tem uma temperatura? Peraí. É, T1 e T2. Eu posso escrever em forma de calor, calor da fonte quente, calor da fonte fria, ou em forma da temperatura, em função da temperatura, a fórmula do rendimento. O que eu estou colocando aqui é tudo, tá? A professora, é muita fórmula, eu coloquei tudo para vocês. Porque até essa primeira aqui, a primeira, no seu livro, por enquanto, não tem nenhuma questão que resolva. Mas eu já resolvi muita questão utilizando essa primeira fórmula. Então, não descarte essa primeira fórmula também. Eu acho essa primeira fórmula mais importante. Porque eu, Sônia, né? Eu converso com essa primeira fórmula e eu chego em todas as outras. Quando eu falo potência útil, a potência utilizada. Utilizada para fazer o quê? Trabalho. Aí eu já troco potência útil por trabalho. Potência total. Da onde que vem essa potência total? Vem da energia total. Da onde que vem essa energia total? Da fonte quente. Daí eu vou conversando. Eu acho todas. Eu não preciso estar decorando. Só a única que eu não esqueço é essa primeira. E o restante é consequência. Eu, né? E a pessoa que ama a termodinâmica. Amo mesmo, gente. Ó. Pá. Aí agora vocês entenderam? Esse desenho aqui é uns desenhos mais top da termodinâmica, do rendimento, porque esse desenho, automaticamente, ele já te fala que não existe máquina com 100% de rendimento, porque o calor que foi utilizado ali, que é o Q1, que foi introduzido na minha máquina, parte desse calor é convertido em trabalho, mas parte vai para onde? É cedido para a fonte fria. Agora, se esse calor fosse todo convertido em trabalho, a minha máquina seria de 100%. Mas não é. Então, esse desenho. Agora, você entende esse desenho? Gente, ninguém nunca. O pessoal só falava assim para mim, ó. Olha aqui, como que era a explicação. A explicação que eu tive. Ah, a fonte quente fornece calor. Aí a máquina realiza um trabalho, parte desse calor vai para a fonte fria. Só isso que falaram para mim. Aí não falaram que esse desenho mostra que é a segunda lei, que não existe máquina com 100% de rendimento. Aí aqui, já falei com vocês, já falei. Rendimento e temperatura também já falei. O ciclo de Carnot que eu tinha parado. E daí eu tinha pedido para vocês lembrarem, Sônia, que eu ia voltar a partir daqui. Então, já fiz uma revisão de conteúdo, desde a lei zero, primeira lei, segunda lei, até agora. O ciclo de Carnot, ele é um ciclo fictício. Ele funciona na realidade? Não funciona. Ele é um ciclo chamado de utópico. Então, é só uma utopia de Carnot. Porque naquela época, como as máquinas térmicas, elas tinham um rendimento muitíssimo baixo, que chegava aí no máximo a 5%, então virou aquela corrida incessante para tentar conseguir que essa máquina tivesse 100% de rendimento, ou o máximo de rendimento possível. E foram criados vários ciclos, vários. Não existe só o ciclo de Carnot, esse que é o mais famoso. Tem ciclo de Otto, tem ciclo de Diesel. Eu lembro que eu estudei uns 7 ou 8 ciclos, gente. Eu lembro no mestrado eu estudei todos os ciclos possíveis. E daí o ciclo de Carnot ele é o mais interessante. Só que esse ciclo aqui, se eu falo a palavra ciclo, é algo que ele é reversível, não é irreversível, é reversível. Então, aqui, ó, eu tenho um giro, ou seja, a energia aqui se conserva sempre. Isso na realidade acontece? Não acontece, gente. Não tem alguma coisa que ela é reversível, muito difícil de acontecer.
Geralmente as coisas são o quê? Normalmente no nosso mundo real, irreversíveis, tá? Aí ele coloca o seguinte: forneceu calor para a minha máquina, para esse sistema, vou colocar aqui para esse sistema. Esse sistema, o que ele fez? Utilizou todo esse calor para expandir. Porém, a temperatura não aumentou, a temperatura continuou sendo a mesma. Essa energia ela foi utilizada para expansão. Então, meu gás realiza um trabalho, e esse trabalho ele é positivo, porque houve uma expansão aqui, tá? Depois, o que acontece? Para de fornecer energia, então não tem troca mais de calor com o sistema lá fora. Ou seja, a expansão agora ela é adiabática, o meu processo é adiabático, não há troca de calor. Perceba aqui, ó, no ciclo de Carnot, gente, e pelo amor de Deus, presta atenção, porque eu já vi provas aí famosíssimas com um ciclo de Carnot errado. Tudo é curva. Tudo é curva. Ó, eu tenho curva aqui, porque processo isotérmico é curvo. Processo adiabático, professora, também é uma curva, olha, uma curva também. E daí existe essa expansão. O meu gás aqui, o meu sistema, ele aumenta só um pouquinho de volume, mas ele não sofre mais, ele não tem mais injeção de energia, não há troca de calor, meu sistema ele é isolado. Depois, de 3 para 4, ele perde energia para a fonte fria. E daí, quando ele perde essa energia para a fonte fria, o meu sistema aqui, ele faz uma compressão. E essa compressão, ela é isotérmica, ou seja, há uma temperatura constante. Depois, o que acontece? Ocorre uma expansão adiabática, que não tem troca de calor. Uma expansão não, uma compressão, desculpa, uma compressão adiabática, onde não tem troca de calor. Então, o que nós temos aqui no ciclo de Carnot? Duas isotermas ou isotérmicas, as duas formas estão certas de falar, e duas adiabáticas, tá? Aonde eu tenho algo que é cíclico, algo que é um processo reversível, algo que é um processo utópico, porque aqui eu teria uma máquina com 100% de rendimento, isso que não acontece, tá? Então, esse é o ciclo de Carnot. Você só precisa entender o gráfico, aonde eu tenho curvas, curvas e curvas, que são processo isotérmico, curva, processo adiabático, curva. Se tiver alguma coisa com reta, não é o ciclo de Carnot. Porque eu já, como eu falei, já vi questão que eles desenharam errado. Acho aqui. Agora, a máquina frigorífica. A máquina frigorífica, eu coloquei aqui vou colocar desse lado de cá. A diferença. A máquina térmica, o que acontece? Tem uma fonte aqui quente, fornece... Sônia. Fornece energia para minha máquina, parte dessa energia é convertida em trabalho e parte é perdida na fonte fria. Já na máquina frigorífica, o que acontece? Eu forneço energia para o meu sistema e essa energia, eu faço o que com essa energia? É o ar-condicionado. Tem energia elétrica, o meu ar-condicionado faz o quê? Realiza um trabalho e ele faz o que esse trabalho? Ele retira calor, ou seja, deixa a minha fonte, meu local mais frio, né, com menos energia térmica, vou colocar assim, com menos energia térmica, e pega essa energia térmica e joga para o lado de fora, aonde está a minha fonte quente. É totalmente o oposto. O ar-condicionado aqui em Cuiabá, gente, pensa aí, há um mês e meio atrás, 44 graus, 43 graus, você aí na sua casa, aquela saudade imensa do SEMA com aquele ar-condicionado geladinho, vocês de moletom. Mas o que acontece? O que o ar-condicionado faz? Fornece, você paga lá a energia elétrica, essa energia elétrica vai para o seu ar-condicionado vai realizar um trabalho, e esse trabalho realizado pelo ar-condicionado vai fazer o quê? Pegar a energia térmica do ambiente e jogar essa energia térmica, ou seja, deixa o ambiente
uma fonte fria, porque ele vai ficar com menos energia térmica, vai pegar essa energia térmica excessiva, vou falar assim, né? E vai jogar para o lado de fora. Vai jogar para o lado de fora. Vai jogar para qual lado? Para a fonte quente, para o lado externo da sua casa. Tá? Entenderam? É totalmente o inverso. Olha as setas aqui da fonte quente. Olha as setas da fonte fria. Totalmente da máquina frigorífica. É totalmente o inverso. Se a maneira de pensar é o inverso, a fórmula também é o inverso. Olha lá. Ainda bem só que aqui só tem uma fórmula. A eficiência. Como é que eu calculo a eficiência? É a razão entre a fonte fria e o trabalho. É o inverso. Professora, eficiência não cai no Enem? Eficiência, falar para você que cai muito, não. Cai mais na Unemate, esse conteúdo, do que no Enem. Estou sendo sincera. Quando falo em energia, até que a possibilidade de cair, porque tudo que fala sobre energia é muito cobrado no Enem. Mas eficiência, você calcular a eficiência nesse modo aqui, só se for esse ano, né? Porque às vezes tem algumas questões assim, gente, atípicas, né? Pode acontecer. Mas não é muito cobrado. Na Unemate é mais cobrado esse conteúdo, viu? Bem mais cobrado. Tá? Prontinho. Acabou. Acabou, gente. Já. Bora pro exercício. Eu já coloquei aqui até o livro do SAS, que fica mais fácil. Espera lá. Eu gosto. Ai, falta ter saído. Ai, saiu. Brincadeira, deixei na página, tudo certo. Ei, ei, ei. Bora lá de novo. De novo! De novo! Lembrei do Lucas agora. É hora do teletchau. Teletubbies. Lembrei dele. Ele tava com o desenho um dia. Ele não colocou mais. Ai, o que eu tô fazendo? Eu vou falar do Lucas. Presta atenção, Sônia. É hora do teletchau. Ele tá rindo aí. Oi! Era assim o desenho. Gente, era muito esquisito os bichinhos, né? Ai, as criançadas adoravam. É igual família dinossauro. Gente, família dinossauro, aquele baby, como que aquele... Não é a mamãe como fez sucesso. Também bichinho estranho, hein? Bora lá. Olha a questão aqui. Vamos ver se vocês matam a pau. Vou fazer assim, igual que eu estou fazendo com as outras turmas. Quem conseguir acertar e explicar o motivo, causa ou consequência de forma correta, ganha ponto. Teve gente que ganhou ponto, viu? Da outra vez. Deixa eu colocar o caderninho, que aí eu já fico preparada. Ó, fala o seguinte, o exercício 1. Rápido, prático. Tem aqui o gráfico de cara. Você já viu várias e várias curvas. Eu sei que é um gráfico é um diagrama PV. O que é um diagrama PV? É um diagrama de pressão versus volume. Tem tudo curva aqui. Se tem tudo curva, é o ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? Tenho 2 isotermas e 2 adiabáticas. Isso que eu tenho. Aí ele vai falar os trechos. Aí você vai analisar qual é a alternativa correta. Eu acabei de falar sobre isso, gente. Letra A expansão isotérmica. Ó, os trechos de C até D. De C até D. Então, olha lá, de C para D. De C para D. E de D até A. Então, você só vai analisar um pedaço do trecho, de C até D e de D até A. Ocorre uma expansão isotérmica e uma expansão adiabática. B, a expansão adiabática e expansão isotérmica. C, a expansão adiabática e compressão isotérmica. D, a compressão isotérmica e expansão adiabática. E, a compressão isotérmica e compressão adiabática. Qual é a alternativa correta? Dole 1, dole 2, dole 3? Quem vai querer falar? A D?
D? Eu acho Não. A. Ah, então. Doutora, C. A? Não. Quem mais? É C. É C, professora. Por que é a C? Não, 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 não. E. É a E. Ah, é agora você... Compressão, porque tá voltando. Ó, isso, é uma compressão. Só que a diabática também é uma compressão. De C para D e de D para A. Ó, nós só temos expansão de A para B e de B para C. Verdade. Então, é tudo compressão, ó. De C para D é uma compressão e de D para A é uma compressão. Olha lá a leitura do gráfico. Tá bem fácil. Então, qual que era a minha dica para você não confundir? Você tinha que escrever expansão, expansão, compressão, compressão. E daí, na hora que você fosse... como ele perguntou, de C para D, aí eu já... Na minha cabeça, eu já coloquei, ocorreu uma compressão. De D para A, ocorreu também uma compressão. E daí eu já olhava a resposta correta, sem ter que analisar uma por uma. Eu ganho aí, gente, uns 2 ou 2 minutos e meio. Nessa questão, eu olhando o gráfico já primeiro. Então, se tem gráfico, gente, se tem gráfico, faça a leitura do gráfico. Escreva ali no gráfico quais são as suas interpretações. Aí você vai para as questões. Fica, ó, muito mais fácil. Nada te pega, tá? O que é expansão, professora? Expansão é o crescimento, é o meu volume aumentando. Expansão, É na A volume e B? aumenta. Hã? É em qual? Na A, B? De A para Na B, C. de A para B há uma expansão e de B para C também há uma expansão. A diferença é que de A para B há uma expansão isotérmica e de B para C há uma expansão adiabática. Peraí, como assim? Eu pensei que eu ia falar compressão. Porque, tipo, ela tá voltando volume, não tá? Não, ela está perguntando de A para B. Mas, tipo, de C pra D ia ser uma compressão, né? Porque tá voltando volume. Sim. Eu falei de B para C. De A para B ocorre uma expansão. E de B para C também ocorre uma expansão. Agora, de C para D, uma compressão. E de D para A, uma compressão. Tá? É de B para C. De B para C ocorre também uma expansão. Beleza. Entendi. Olha o sentido das setinhas. E daí, se você tiver alguma dúvida, faz o seguinte, lá não tem nada de volume, não tem valores para volume, não tem valores para pressão. Coloque de forma fictícia, para quem tem dificuldade em analisar o gráfico, coloca aí valores para volume, coloca valores para pressão, e daí fica mais fácil de você visualizar para quem tem dificuldade, tá, gente? Professora, Vai, fala. como é que o adiabática é só quando ele faz uma setinha pra cima, né? Tipo, esse subindo dele, né? Se subindo e descendo. Isso. Quando sai de B para C, perceba que é uma curva, só que é uma curva mais vertical. Aí eu estou falando de um processo adiabático. Ou E quando pode faz... Desculpa, professor, interromper. Mas Isso. quando faz essa curva, é adiabática, né? Quando faz essa linha vertical, é adiabática. Isso, Então tá. adiabática. Então, de B para C é adiabático e de D para A também é adiabático. Aí a curva na horizontal, aí é um processo isotérmico. Ou isoterma. Ai, gente, é muito bonito. Meu Deus do céu, vamos para a próxima. Olha as questões como são fáceis, de verdade. Ó, a 2. De acordo com as leis da termodinâmica, o corpo humano pode ser comparado a uma máquina térmica. Olha aí o Vinícius Carnelucci, né, que estava falando da aula passada. A energia utilizada é obtida a partir das reações de oxidação.
Durante os diferentes tipos de oxidação, há liberação de energia, cuja quantidade depende da reação em particular. Considerando a situação na qual, em um dia, determinada pessoa consuma... Aí, deixa eu anotar aqui. Questão 2. Ela vai consumir 2.400 quilocaloria. Ou seja, eu vou ter que aumentar mais 3 zeros. Calorias. Aí ele fala, através da respiração, a pessoa, né, vai perder 480 quilocalorias. Eu tiro esse quilo, coloco 3 zeros no lugar do quilo. E aí ele pergunta qual é o rendimento dessa máquina. Ai, meu Deus do céu, qual é o rendimento dessa máquina? E aí, bora resolver junto aqui? Ai, gente, já tudo isso? Professora, o que é a massa, né? O que? A quantidade de calor. Quantidade de calor. Aí eu deixei desse jeito, ó. Coloquei Q e esse Q. Se esse daqui é um valor maior, ele é o quê? Da minha fonte quente. Ele não falou que é da fonte quente, então eu vou colocar 1. E aqui, meu valor menor, fonte fria. Ah, professora, não lembra esse negócio de fonte fria, fonte quente? Ó, o que eu sei? Rendimento de uma máquina, quando fala de calor, é 1 menos calor sobre calor. Eu não lembro se quem é Q1 e quem é Q2. Não tem importância, meu querido. Por quê? O que você vai fazer? Você vai colocar o valor maior embaixo. 3, 5. E o valor menor em cima. Por quê, professora? Porque se eu colocar o valor maior em cima e o menor embaixo, a minha máquina vai ter um rendimento alto. E não é isso. Professora, Eu tenho que ter por que colocou os 3 zeros? Porque é quilocaloria. Ah, tá. Quilo. Eu tirei a palavra, o Q aí, o K, desculpa, tirei o K e coloquei 3 zeros. Porque quilo significa 1000. Aí, ó. Professora, vai dar 20%. Vai dar 20%? Já fez o cálculo? Peraí, deixa eu até ver os resultados aqui. É Ian? Foi você, Ian? Gente, calma aí, Ian. Ah, mas... Não, Não aqui, sei. né? Aqui você calculou, deu 0,2. Não, dá 2. É. Ah, é, dá 0,2, é verdade. É, dá 0,2. Ó, só que aí vai ficar 1 menos 0,2. E aí vai dar como resposta 0,8. 0,8 corresponde a 80%. Na vida real, tem uma máquina assim? Não, né? Mas, qual que é o que eu tenho que falar para vocês? Se esse valor aqui, gente, desse igual a 1 ou superior a 1, seu cálculo estaria errado. Tem sempre que dar valores menores que 1. Por que, professora, não pode ser igual a 1 ou maior que 1? Porque minha máquina teria 100% de rendimento ou mais. Professora, mas se tiver o resultado, e se a questão tiver isso, aí você pode entrar com recurso. Não pode, tá? Infringindo uma lei aí da termodinâmica. Professora, Assim, fala. não, nada, não, já entendi. Mas eu acho que dá para criar uma máquina com 100% de rendimento. Mas não entraremos nesse assunto agora. Não, criar não tem como, Vinícius, não tem como. É a Não sei. utopia, é a utopia que tem, é algo que se estuda assim, o máximo para tentar aumentar o rendimento. Acho que tem alguém. Professora, primeiro você joga na fórmula da potência útil sobre a potência total e depois tem que colocar menos 1. Isso, tem um aqui na frente, ó. 1 menos. Esse 1, por que tem que ter esse 1?
Porque não existe máquina com 100% de rendimento. O 1 significa o 100%, então é 100% menos alguma coisa. Entendeu, tá. Vinícius Carnelucci também? Então, não vai ter igual a 100%. Eu teria que mudar essa lei. Se por acaso chegasse uma máquina de 100%, teria que mudar a segunda lei da termodinâmica. E aí, igual Einstein falou, de todas as físicas, pode acabar todas as físicas, mas a única que iria sobrar é a termodinâmica. Termodinâmica é o bicho da goiaba. Entendi. Bora lá. Próxima. Deixa eu esquecer de fazer a chamada, gente. Vou mostrar a cara. Mostra a cara aí, Carol. Hoje tá animada. Continuando. Tá vendo que os exercícios são fáceis? Olha lá, parece que tá falando a mesma coisa. Ou o outro exercício, o exercício 3. Uma máquina térmica opera em ciclos de Carnot entre duas fontes. A fonte fria a uma temperatura de 27 graus Celsius. Primeira coisa, quando fala em termodinâmica, gente, não existe temperatura em graus Celsius. Todas as temperaturas têm que ser em Kelvin. Ai, deu choque, né? Deu choque, Carol? Acho que sim, eu esbarrei aqui. Ai, dói, né? Dá uma ferroada assim terrível. Mas voltando, aí você está vendo que a temperatura está aí em Celsius, tem que converter para Kelvin. 27 graus Celsius, você vai somar com 273. A fonte quente, 127 graus Celsius, então eu vou somar mais 273. Em cada ciclo, a mesma recebe 800 calorias da fonte quente. Aí ele pergunta o seguinte, no rendimento dessa máquina e a quantidade de calor cedida Q2, ele quer saber o rendimento da máquina e ele quer saber qual é a quantidade de energia cedida. Ou seja, ele quer saber Q2, a fonte fria. Quais são os valores, tá? Do rendimento e dessa fonte fria. O que eu vou fazer primeiro? Vou colocar meus dados. Exercício 3. Pego lá 27 graus Celsius mais 273. Isso vai dar 300 Kelvin. Depois eu pego 127 graus Celsius mais 273, vai dar quanto? Vai dar quanto? 800 calorias. 400 Kelvin. Q1. 800 cal. E ele quer saber o rendimento e quer saber Q2. Bora lá? De que forma que a gente vai resolver? Nós temos 2 caminhos a seguir para resolver essa questão. Mas não é fácil, gente? As questões são fáceis? Não tem segredo nenhum, quer ver? Ó, coloquei todos os dados aqui. Então, a primeira coisa, vou calcular o rendimento, ó. Calcular o rendimento. De que forma que eu vou calcular o rendimento se eu tenho as temperaturas? Então, vou calcular o rendimento através da temperatura. 1 menos temperatura menor em cima, temperatura maior embaixo. 1 menos 300 sobre 400. Isso vai dar quanto? Ajuda a Sônia a calcular. Que 0,75, né? 1 menos 0,75, isso vai dar 0,25. Ou seja, meu rendimento corresponde a 25%. Achei o rendimento, mas ele quer saber quem? Q2. De que forma que eu vou achar Q2, gente? Substituindo o N Isso, na fórmula. Eu tenho N, 1 menos Q2 sobre Q1. O N eu tenho 0,25. Não vou colocar 25% aqui quando eu tenho que calcular, tá, gente? Vou colocar esse valor. 0,25, 1 menos Q2 eu não tenho. Q1 eu tenho, ele deu lá 800.
Próximo passo, o que eu faço? MMC. Pego isso aqui, ó. Tá vendo? Pego isso aqui e mando para cá. Ele é positivo, fica negativo. Ai, vai ficar 0,25 menos 1 menos Q2 sobre 800. Assim fica mais fácil, gente. Poderia fazer o MMC? Poderia, mas eu vou complicar a minha vida. Aí o menos... 0,25 menos 1 vai dar 0,75, negativo. 0,75 negativo. Isso aqui, ó, tá dividindo, vem para cá, multiplicando. E daí, isso aqui vezes 800 vai dar 600. 600 calorias. Encontrei o valor. Vai ficar negativo. Não, porque ficou negativo desse lado e desse lado. Posso multiplicar por menos 1. Olha lá. Ó, esse lado é negativo e esse lado é negativo. Aí o valor fica positivo. Então, vamos fazer essa conta de novo para ver se é o N mesmo. Vamos fazer essa conta, vamos substituir o Q2 aí, vamos seguir a conta, vamos fazer de novo. Pode fazer. Faz aí. Desse jeito fica mais fácil do que eu encontrar o MMC. É um caminho mais rápido, tá? Pode calcular o MMC? Pode. Mas aí eu vou complicar a minha vida. Eu quero facilitar a vida de vocês. Deixa eu fazer a chamada. Vocês estão vendo que é tudo facinho, gente. Não tem segredo. Olha, termodinâmica, as contas são muito fáceis. Aqui, onde que tá? Tem ainda a 4. Eu vou resolver. Vou fazer a chamada. Esperar a Carol. A Carol está copiando. Deixa eu arrumar lá, por enquanto estão copiando. Faça a chamada. Vou deixar aí, eu vou fazendo a chamada. Vocês me respondem? Claro, professora, você pode subir só um pouquinho, só para porque eu estava vendo você fazer o cálculo. Peraí. Estou colocando, estou arrumando aqui no diário. Deixa eu fazer a chamada. Aqui? Só para ver. Aí. Vou colocar assim, que aí dá para ver tudo. Oh, Deus! Cadê o quadro enorme, grande? Carol! Tá bom assim. Michuruqueza. Ó, vou fazer na chamada lá enquanto copiam. Aí me ajudem, tá? Adriele, tá aí? Tá. Ana Júlia. Tá presente. André. Faltou. Antônio. Aqui, professora. Bruna. Presente, professora. Bruna tá, verdade. Caio. Faltou. Faltou. Clarice. Presente. Aí, Fábio também tá. Gabriel. Faltou. Gabriela Rocha. Tá aí, né? Tá. Uhum. Gabriela Menegatti. Faltou. Gabriela Menegatti está faltando. Gabriela Maciel tá aí. Gabriela Mota tá aí. Giovana Flávia tá aí. Giovana Zeferino. Faltou. Giovanni Firmino. Tá aí. Tá. Gi tá aí. Guilherme tá aí. Gustavo. Faltou. Ítalo. Faltou. Camila tá aí. Faltou. Camille tá aí. Camila? Faltou? Não, a Camila tá aí. Aí, Quem Camille. faltou foi então. Tá. Carol tá aí. Lídia. Faltou. Lídia. Linda. Linda tá aí? Não.
Lívia tá aí, Lohan tá aí, Luana tá aí, Lucas tá aí, Luiz tá aí, Mel tá aí, Murilo. Faltou. Murilo, faltou, Nath tá aí, Pedro Menegatti, Faltou. Pedro José. Faltou. Meu Deus, você tá faltando muita gente. Tainara. Thay. Faltou. Jesus, toma conta. Vinícius Santos tá aí, Vinícius Can... Ih, ó. Tá tudo aí. Pronto. Nossa, faltou bastante gente. Jesus, toma conta. Ó. Ai, eu tenho 3 minutos, dá tempo. Dá tempo de fazer a última. Ai, o Gabriel tá aqui, gente. Chegando agora. Deixa eu arrumar lá. Gabriel. Professora, 300. Ah, não. Pera. Não é o valor maior sobre o menor ali, o 300 sobre o Não, 400? é o Devia ficar- inverso. É o valor menor em cima e o maior embaixo. Sempre. Quando é. Ah, tá. É porque se eu colocar o valor maior em cima, vai dar um valor igual ou superior a 100%. Gabriel, acabei de colocar a presença para você, tá? Se for falta, não. Ai, meu Deus. Ai, oh, meu Deus do céu, eu quero fazer essa última, meu Deus do céu. Fazer, professora. Aí depois eu pego. Quero fazer logo. Só pode fazer. Para vocês verem que é a mesma. Ah lá, aí eu troco. Ai, a pessoa fica aflita, clica nos botões tudo errado. Eu fico na aflição, gente, para aproveitar. Eu tenho 2 minutinhos, ó. Isso que é ruim você ficar olhando o horário assim, ó. Sadi Carnot, em 1824, introduziu uma lei de rendimento das máquinas térmicas, que hoje conhece a segunda lei da termodinâmica. Segundo essa lei, o rendimento máximo obtido por uma máquina térmica entre T0, fonte quente, e T1, fonte fria, é dado pela razão de N1 menos TF sobre TF0. Considere uma máquina térmica que funciona entre as temperaturas de 600 Kelvin e 400 Kelvin. Essa daí está mais de graça ainda. Por quê? Não precisa fazer conversão nenhuma de temperatura. A temperatura já está em Kelvin. Aí ele fala, ele recebe 100 joules de calor da fonte quente. Ele quer saber qual é o trabalho realizado, produzido por essa máquina. Olha que coisa mais fácil. A mesma situação. A primeira coisa é colocar os dados, temperatura, 600 Kelvin, T2, 400 Kelvin. Ele recebe da fonte quente, ou seja, Q1 é igual a 100 joules. Interromper isso aqui. Olha, tudo fácil, tudo fácil, tudo fácil. Fácil. A primeira coisa é calcular o rendimento. Eu tenho 1 menos T2 sobre T1. Então, vai ficar 1 menos T2, 400. É sempre o valor menor em cima e maior embaixo. Isso aqui vai dar meio. 4. Não, 1/3. 2/3. Sônia, calma. Vocês têm outra aula, né? Eu fico preocupada. 2/3, aí vai ficar N, 1 menos 2/3. Aí, tirando o mínimo, vai ficar 1/3. Né? Faz o mínimo aqui. 3 menos 2, 1/3. Vou deixar desse jeito, porque senão vai dar 0,3333, uma dízima periódica, e eu não quero isso. Vou deixar em forma de fração, que eu acho mais fácil. Aí, ele pede o trabalho. O que eu sei? Rendimento também é trabalho sobre Q1. Olha que fácil. Trabalho eu tenho, rendimento eu tenho, 1/3. Q1 eu tenho, 100 joules. E agora eu vou descobrir trabalho. Isso aqui passa para cá multiplicando, vai ficar 100 dividido por 3. Isso aqui é igual a trabalho.
Trabalho vai ser igual a quanto, gente? Estou escrevendo assim, tortinho, para nem estou saindo do lugar. Olhando para a câmera aqui junto com vocês. 100 dividido por 3 vai dar 33,33333333333 joules. E chegamos. Ai, meu Deus, consegui! Eu consegui! Gente, se essa caneta funcionasse, ó, consegui! Fácil! Fala a verdade, se não é fácil, termodinâmica, esses exercícios não são fáceis. Moleza, não é, gente? Gostaram? Eu amo, né? Não tem segredo, vocês viram? O segredo é, qual é o segredo? É você ter isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Isso aqui, ó. E acabou. Vou até... Vocês copiaram já aqui? Para quem não tirou? Ah, tá. Mas vocês já tiraram o print, né? Esse é meu celular. Ah, e é isso? O celular não conseguiu, não? Eu peguei outro, esse meu celular nunca mais vou encontrar, vou ter que fazer até outra identidade. Vixe! Pronto? Deixa eu mostrar a cara e despedir, que depois aí eu converso. Graças a Deus, rendeu minha aula. Muito bom. Eu já tinha preparado outro conteúdo, gente. Pensei que ia render mais. Sempre eu penso em mais. Já estou com o slide tudo pronto, tudo arrumado já. Mas... Quase que ia dar rendimento 100%, hein, professora? Quase que ia dar 100% de rendimento. Já deixo tudo pronto. A próxima aula já está pronta. De vocês já. Ó, beijinho para vocês. Até a nossa aula da Escola da Inteligência, viu, gente? E ânimo, vocês estão na reta final, viu? Pelo amor de Deus. Levanta a cabeça aí. Levanta a cabeça, todo mundo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau.